anos 80, uma expedição ao passado. Tudo pronto para tentar localizar o Titanic, o enorme transatlântico que afundou junto à costa do Canadá em 1912, numa das maiores tragédias de toda a história. Foram mais de 1.500 mortos. Esta é uma das sobreviventes da tragédia do Titanic. Quando o navio bateu num enorme bloco de gelo, ainda havia esperança de que ele se salvasse. No salão de festas, a orquestra começou a tocar um hino religioso. Mais perto de ti, Senhor. Nenhum dos 800 sobreviventes conseguiu jamais esquecer isso. Entre eles, uma menina de apenas 14 anos, nascida na Espanha, mas registrada no Brasil. A jovem bailarina que costumava animar de brincadeira os shows a bordo. Era Eva Charbot, esta velhinha de 81 anos, que vive hoje no Retiro dos Artistas, no Rio. Olha, aqui está. Fotografia. Foi em 14 de abril de 1912. Nunca me esqueço, porque o dia seguinte era meu aniversário. A bordo, como é que foi o movimento, né, na hora? Coisa horrorosa, corriam para lá, corriam para cá, gritavam. Era criança, eram senhoras procurando os filhos. E coisa triste, botava o barco, quando só botava as senhoras, não botava os homens. E queriam me empurrar, eu não queria, queria minha mãe, não é? Queria pegar minha mãe, porque queria dar o salva-vida para ela. Foram os momentos mais dramáticos que Dona Eva viveu na tragédia. Eu ganhei um salva-vida, mas lembrei de que minha mãe não nadava, e eu sim. Então, eu guardei para ela. Nada dela sair do camarote, eu com medo que a porta fechasse, que o navio estava virando. Por fim, quando ela chegou, eu botei salva-vida e joguei-me na água. E jogaram ela. Coitada, não sabia nadar, foi um caso sério para eu segurá-la em cima d'água com todo o salva-vida. Nadamos, parávamos, nadava, eu ficava boiando, segurando ela e tal. Assim, veio um navio de pescador de bacalhau. Nos apanhou. Eu não sei dizer para onde nos levou. Sei que quando dei a cor de mim, estava com umas roupas de homem muito comprida, muito quente, me dando uma coisa quente para beber. No meio de toda a terrível tragédia, uma imagem que os sobreviventes jamais conseguiram esquecer. Eu fiquei apavorada, mas me doeu muito foi ver o comandante profundo junto com o navio. Isso que me doeu muito, que eu compreendi que ele não soltou o seu cargo, né? Ele fez o que é a obrigação dele. E quem passou por tudo isso? Quem conseguiu sobreviver a uma das maiores tragédias de toda a história, guarda uma lição de vida. Uma lição muito simples, mas que Dona Eva queria que todo mundo entendesse. A vida é boa, nós que não sabemos apreciá-la. A vida é ótima. No meio do oceano, perto da ilha de Terra Nova, no Canadá, os pesquisadores comemoram o grande momento. Pela primeira vez, 73 anos depois da tragédia do Titanic, uma expedição conseguiu encontrar, filmar e fotografar, a 4.000 metros de profundidade, o super luxuoso transatlântico. Titanic, Titanic. As diferentes pronúncias, ao gosto de cada um, se transformaram em símbolo de tragédia. Com mais de 2.000 pessoas a bordo, o transatlântico bateu no iceberg na viagem entre a Inglaterra e os Estados Unidos. Muitos caçadores de tesouros sonharam com o momento de encontrar o Titanic. Há 7 décadas, se diz que ele guarda no fundo do mar uma fortuna em joias e pedras preciosas que pode chegar a 300 milhões de dólares, mais de 2 trilhões de cruzeiros. Na época, o Titanic fascinava o mundo inteiro e levava a bordo figuras da alta sociedade, milionários dos Estados Unidos e da Europa. Era a maravilha dos mares, uma cidade flutuante, o maior navio de todos os tempos, o navio que não ia afundar nunca. No dia 10 de abril de 1912, daqui do porto de Southampton, no sul da Inglaterra, partiu o Titanic para a sua primeira e última viagem. O destino era Nova York, mas 5 dias depois, nos mares gelados do Atlântico Norte, a viagem inaugural transformou-se em tragédia.
O navio que não ia afundar nunca, afundou. Como? Por quê? Há 73 anos, jornais, livros e filmes misturam realidade e ficção para contar a história do Titanic. O navio bateu num iceberg. E na hora do desastre, descobriu-se que o Titanic, que tinha tudo do bom e do melhor, não tinha botes salva-vidas suficientes. Resultado, dos 2.200 homens, mulheres e crianças a bordo, só se salvaram 700. 1.500 pessoas desapareceram junto com o Titanic. Esta senhora inglesa, Eva Hart, é uma das poucas sobreviventes ainda viva. Naquela noite ela tinha 7 anos. Salvou-se junto com a mãe. O pai morreu. Well, the horror of it all, of course, the sight of the sinking ship. Ela lembra da cena, o navio afundando, as pessoas gritando. Ela diz que só tinha 7 anos, mas teve a certeza que nunca mais ia ver o pai. A expedição de busca ao Titanic usou sofisticados equipamentos para localizar o navio, que no fundo do mar lembra um imenso monstro de ferro com 268 metros de comprimento e 46 mil toneladas. Um robô submarino, guiado por controle remoto e capaz de suportar a pressão da profundidade, mandou para a sala de controle as primeiras imagens do Titanic no fundo do mar. Detalhes que você vai ver agora. Aqui ficava uma das chaminés, que se desprendeu deixando um buraco. No alto do vídeo, uma bandeja de prata. Mais embaixo, pedaços de carvão. Uma foto da parte de trás do Titanic. Aí estão as correntes da âncora. Uma das grades do navio. Na parte de baixo do vídeo à sua esquerda, o gancho que segurava um barco salva-vidas. Cacos de vidro e 11 garrafas de vinho no convés do navio. A grade lateral e um dos ferros de atracação. Os pesquisadores não conseguiram encontrar a popa do Titanic e, numa das tentativas, quase perderam o submarino robô que ficou preso numa das chaminés. A localização exata do transatlântico está sendo mantida em segredo. A equipe de pesquisadores franceses e americanos quer que o Titanic continue no fundo do mar, transformado em monumento internacional. Mas o inglês John Pierce, um milionário caçador de tesouros, diz que já tem um plano para trazer o Titanic à tona, usando sacos de lona infláveis. O Dr. Robert Ballard, o homem que comandou a expedição que encontrou o Titanic, é contra. Ele acha que o Titanic deve ficar lá, como um monumento aos mortos no fundo do mar. Eva Hart não quer que mexam no navio. Ela fica revoltada com a ideia de alguém ganhar dinheiro com o que sobrou da tragédia. E diz, é como se mexessem na sepultura do meu pai. A polêmica sobre o destino do Titanic promete ser longa. Afinal, resta saber a quem ele pertence. A Companhia de Comércio e Seguros de Londres pesquisou dezenas de arquivos e descobriu que, legalmente, o navio pertence à empresa White Star Line. Só que essa empresa não existe mais. Foi incorporada à Companhia Inglesa de Navios Cunard. Mesmo que se prove a propriedade do navio, existe ainda um detalhe jurídico. Quem for dono do Titanic não é dono dos destroços no fundo do mar. (10 de abril de 1912). O Titanic, o navio que jamais poderia afundar, sai do porto de Southampton, na Inglaterra, para entrar na história. Depois de 4 dias e 17 horas de viagem a caminho dos Estados Unidos, o Titanic tromba às 11h46 da noite com um iceberg, uma enorme muralha de gelo em alto mar. Alerta geral. Pânico a bordo. A montanha de gelo abre um rombo no casco do super transatlântico. Uma das sobreviventes causa sensação na época.
Uma menina de apenas 7 semanas de idade vai para as manchetes dos jornais. É a mais jovem sobrevivente do maior desastre já ocorrido no mar. Onde estará esta menina hoje? O Fantástico localizou a mais jovem sobrevivente do Titanic em Southampton. Um monumento no centro da cidade homenageia os engenheiros que morreram na tragédia. Uma loja vende todo tipo de lembranças. O encontro com a sobrevivente fica marcado para um hotel. Aos 83 anos de idade, Melvina Dean, a passageira que escapou do inferno no mar, hoje não quer saber de água, nem para beber. É verdade que a senhora nunca bebe água? Nunca bebo água. Minha mãe não bebia, viveu 93 anos. Minha avó não bebia, viveu 95. Minha tia não bebia, viveu 97. Por que eu iria beber água? Não gosto. Prefiro outras bebidas. Isso não tem nada a ver com o Titanic, porque não se bebe água do mar. O Titanic foi personagem de um fato inédito. O operador de rádio do navio lançou o primeiro pedido de SOS da história. SOS são as iniciais da frase "Salvem nossas almas", em inglês. Eis o SOS do Titanic. Nós estamos afundando rápido. Passageiros estão indo para os barcos salva-vidas. A caminho do porto, Melvina faz uma confissão. Eu acredito em destino por 3 razões. Primeira, meu pai, que morreu no desastre, não ia embarcar, mas foi avisado na véspera que tinha havido uma desistência no Titanic. Segunda, minha mãe, na escala do navio, escreveu um cartão postal dizendo "tudo bem até agora", como se estivesse tendo uma premonição. Terceira, meu irmão, que escapou do naufrágio, morreu há 2 anos, exatamente no dia do aniversário do desastre do Titanic. Melvina chega ao local de onde o Titanic saiu para a viagem que nunca acabou. Aqui, uma placa lembra os que perderam a vida no oceano. Primeiro, um instante de silêncio diante do mar. O Titanic recebeu de outros navios uma série de mensagens de alerta sobre o perigo dos icebergs na área. Uma das mensagens só foi entregue à torre de comando 5 horas depois de enviada. Um novo alerta deixou de ser entregue ao capitão porque ele estava jantando. Por que o Titanic ainda chama tanta atenção ainda hoje? Há uma mística em torno do Titanic. A grande razão é que todos diziam que era impossível o Titanic afundar, mas ele afundou sim. A primeira classe do Titanic era um palácio flutuante. Tinha piscina, café ao estilo francês, academia de ginástica. Melvina, o pai, a mãe e o irmão viajaram na terceira classe. A família ia tentar a vida na América. O que é que aconteceu com a sua família? Meu pai ouviu um estrondo. Quando foi perguntar, disseram a ele que o navio tinha batido num iceberg. Meu pai afundou com o Titanic. Meu irmão escapou junto comigo e com a minha mãe, no bote salva-vidas número 13. O Titanic é como se fosse um filme que nunca sai de cartaz. 70 mil pessoas já pagaram ingresso para ver a grande exposição que o Museu Marítimo Nacional da Inglaterra resolveu organizar sobre o Titanic. Uma palavra que virou sinônimo de tragédia, pesadelo, fascinação. Aqui é possível ver as imagens que uma câmera robô gravou no fundo do mar a 3 quilômetros de profundidade. O Titanic é assim hoje. O que é que o Titanic significa para a senhora hoje? Minha mãe me contou tudo o que aconteceu conosco.
Minha avó e meu avô vieram nos trazer até aqui, ao porto. Meu avô disse: o Titanic é uma maravilha, é impossível afundar. Vocês vão ter uma viagem maravilhosa. O naufrágio do Titanic mudou as leis da navegação. Depois da tragédia, todos os navios foram obrigados por lei a ter barcos salva-vidas suficientes para transportar 100% dos passageiros admitidos a bordo. O Titanic só tinha barcos para metade dos passageiros. Milvina Dean reclama do vento gelado no porto de Southampton. Descobre uma coincidência. O Titanic saiu do porto ao meio-dia, exatamente a hora em que a entrevista começou. A senhora culpa alguém pelo desastre do Titanic? Acidentes vão sempre acontecer, porque nada nesse mundo é certo. O homem propõe, mas Deus é que dispõe. O Titanic acaba de voltar às manchetes. Os japoneses querem construir uma réplica do navio para transformá-la em atração turística. Revistas científicas levantam novas teorias sobre a tragédia. O material usado na construção do navio não seria tão bom. A Inglaterra anuncia para breve a criação de um museu permanente sobre o Titanic. Uma mostra itinerante vai correr mundo. Fanáticos pelo Titanic se reúnem num clube que a cada ano recebe novos sócios. Qual é a grande pergunta que ainda ficou sem resposta sobre o Titanic? Eu ainda hoje pergunto, por que o Titanic foi bater naquele iceberg? O capitão do Titanic sabia que os icebergs estavam ali adiante. A rota do Titanic estava errada? Por que aquilo tudo aconteceu? Nunca teremos uma resposta. As perguntas da mais jovem sobrevivente do Titanic certamente não são as únicas. Por que será que ninguém se esquece do Titanic? Por que não deixam um navio em paz no fundo do oceano? Talvez o Titanic nunca vá ser esquecido porque ensinou uma lição. Quando fez o Titanic, o homem pensou que poderia construir um gigante indestrutível, capaz de desafiar todas as forças da natureza. Naquela noite de abril, a natureza deu a resposta.